Olha, cheguei. Eu vim camuflada mesmo porque o bicho tá pegando na Segunda Guerra Mundial. Pegando mesmo. Então, olha, eu vim camuflada. Pra ninguém me achar. Vamos dar continuidade, meu povo, aí. Um dos assuntos que é mais esperado por vocês, não é? A Segunda Guerra Mundial. Então, nós vamos finalizar hoje o assunto, porque eu coloquei a Segunda Guerra Mundial na prova do dia 22, porque é um assunto bom, é um assunto que vocês têm interesse. Coloquei as principais páginas, como sempre, né? Meu Deus, o cabelo aqui tá atrapalhando. Então, hoje nós vamos falar sobre a segunda fase, a terceira fase, a participação do Brasil na guerra e finalizar a guerra, não é? Então, todo mundo sabe, vou beber uma aguinha aqui para molhar o bico, porque eu estou camuflada. Newton, preste atenção, senão eu vou jogar água em você e ando de novo. Agora eu vou jogar água sanitária. A primeira fase, a gente sabe que na primeira fase quem estava bombando era quem? A Alemanha. Não é? Ela usava aquela tática de guerra chamada Blitzkrieg, que significa guerra relâmpago, onde eles tentavam atacar o inimigo por mar, ar e terra. Não tinha como o inimigo se defender, não é? Lembra também que a gente já viu na aula passada que era dividido em duas partes a guerra. Ó, chegou! A bolacha, né? O eixo e os aliados. O eixo, Alemanha, Itália e Japão. Os aliados, questão de prova, segredo, viu? Os aliados, Alemanha, União Soviética ainda estava aqui, né? Com o Tratado de Não Agressão, Pacto, Alemanha, Itália e Japão. Então, preste atenção. Na primeira fase, valeu Jesus, ela tá mudando a cor aqui. Na primeira fase, a gente sabe que a Alemanha bomba, né? Antes ela assina um tratado de não agressão com a União Soviética para vamos acalmar o inimigo, não é? Não era porque ele era bonzinho ou mudou de ideia contra os socialistas, não. Era para ganhar tempo. Não é? A segunda fase, ela tem dois fatos importantes, primordiais, que certeza que eu já fiz a prova, vão cair na prova. Esse pacto de não agressão é super importante, certo? E a entrada dos Estados Unidos na guerra. Então, olha aí, certo? Segunda fase, equilíbrios de força com a entrada dos Estados Unidos e União Soviética, que vai de 1941 a 1943. O ano de 1941 assinalou o final da primeira fase da guerra, definida pelas ofensivas realizadas pelos alemães e seus aliados. Essas ofensivas haviam sido quase sempre marcadas pela vitória do eixo, que é a Alemanha, e pelo recuo dos aliados, que vem a Inglaterra. Em 22 de junho de 1941, Hitler rompeu o pacto de não agressão e invade a União Soviética. Eu costumo falar assim, a maior burrice de Hitler foi invadir a União Soviética, porque eles estavam preparados, não é? Eles vão perder, lógico, no começo, os aliados vão ter, os eixos vai ter muita vitória, só que a União Soviética era um inimigo muito importante, um inimigo e amigo, porque antes, no pacto de não agressão era amigo, agora se tornou um inimigo, né? Nos primeiros meses, após a invasão da União Soviética, os alemães tiveram vitória na maioria das ofensivas contra os soviéticos e foram adentrando o território. Em pouco tempo, estavam às portas da cidade de Moscou, capital do país. Desde o início, os ataques até esse momento, no entanto, os exércitos soviéticos tiveram tempo de se fortalecer para parar a invasão alemã. Eu costumo falar, né? Os soviéticos, eles usaram uma tática que eles usaram contra Napoleão. Quem lembra? A tática da terra arrasada. Eu nem vou ler, vocês lembram? Então, vocês precisam saber que a Rússia, a União Soviética, né, a atual na época, eles usaram a tática da terra arrasada. Quem lembra o ano passado, tia falou, vai ganhar um pirulito de 5 centavos. Eu vou deixar em casa, ainda vou espirrar a tia no pirulito e entregar a peste. Preste atenção.
tática da terra arrasada. Eles destruíam o próprio território para que o inimigo não tivesse como se alimentar, se esconder, se proteger e se localizar. Então, olha o que é que eles vão fazer. Não esquece mais nunca. Quem não foi meu aluno, né, Ju? Mas acho que já viram essa tática. Preste atenção como os caras eram tampa, viu? Tampa. Porque eles usaram essa tática e ela deu muito certo, porque o que ajudou mais ainda a União Soviética foi o inverno rigoroso que teve. Não é? Então, como é que eles iam ter como se proteger, como se alimentar se estava tudo destruído? Foi uma tática usada durante a Segunda Guerra Mundial, em especial na Batalha de Stalingrado. Ela consistia em destruir tudo para que seus adversários chegassem e não encontrassem nada. Destruíam casas, jogavam veneno nas águas, não é? Eles destruíam casas, jogavam veneno, destruíam plantações. O que dava para tirar das cidades e das terras, eles tiravam, levavam para outro local. Mas quando o inimigo chegava, não tinha nada. Aí, como eu falei, com o inverno rigoroso da Rússia, os alemães morreram de frio, pois tudo já estava destruído e não havia ninguém lá. Não tinha onde se abrigar ou o que beber. Olha, então é a tática da terra arrasada. Nunca mais esqueçam essa tática. Destruir o território, para quando o inimigo chegar, o inimigo não ter o que se alimentar, água para beber que está envenenado, o frio. Minha gente, os soldados da Alemanha, eles morreram de frio. Podem procurar a imagem, não dá para colocar porque é muita coisa. Mas vocês vão encontrar uns homens roxos, que é morrendo de frio. Roxo ou azulado, não é? Porque eles não tinham como se aquecer, se proteger. Então, duas coisas é importante na segunda fase. A entrada da... calma aí. Duas coisas é importante, que é o fim do pacto de não agressão e a entrada da Rússia, da Alemanha na Rússia, né? Só que a Rússia começa a perder, mas depois usa a tática da terra arrasada. E o ano de 1941, com a entrada definitivamente severa dos Estados Unidos na guerra. Mas olha por que os Estados Unidos entram na guerra. Então, o pacto de não agressão e a entrada dos Estados Unidos, viu? São duas questões da prova. O ano de 1941 foi marcado pelo ataque japonês à base militar estadunidense Pearl Harbor, no Havaí. Esse ataque foi causado pelo expansionismo estadunidense e japonês, ambos interessados na região do Pacífico. Em 7 de dezembro, aviões japoneses iniciaram um bombardeio contra a base de Pearl Harbor, deixando quase toda destruída e um grande número de mortos. Os Estados Unidos, que até então estava oficialmente fora do conflito, declara guerra aos japoneses, o que significa guerra contra os membros do eixo. Cara, imagina, essa base no Havaí, ela estava mais ali para dar suporte na questão de alimento, de remédio e tal. O Japão, ele ataca essas bases, eles não estavam esperando. Minha gente, foi 1h30 de ataque, cedinho. Os estadunidenses estavam acordando, foi num raiar do sol. Imagina 1h30 de ataque sem você se preparar, não é? E os japoneses utilizaram os kamikazes. Tia, que diabo é isso? Eram os soldados... Eram os soldados suicidas. Eles entravam nos aviões e colocavam explosivos dentro e se jogavam o avião na base. Eles morriam. Então foi assim uma barbárie para os Estados Unidos esse ataque, porque eles não estavam preparados. Mas o Japão não estava do lado do eixo, né? Do lado da Alemanha. Se prepara que o bicho vai pegar. Pode esperar, minha gente, que se você observar tanto na Primeira Guerra como na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos esperam uma justificativa para o que ele vai fazer, não é? Então, na Primeira Guerra, eles só entram quando é derrubado navios estadunidenses. Na Primeira. Na Segunda Guerra, eles entram quebrando tudo quando a base do Havaí é atacada pelo Japão. Não é? Se até então o eixo tinha conseguido as maiores vitórias, essa situação se inverteu após 1941.
Isso porque os aliados, agora com os Estados Unidos e a União Soviética, iniciaram uma campanha contra os nazistas em 3 frentes de batalha. Na Normandia, norte da França, União Soviética e norte da África. Então, a balança vai perder o equilíbrio. Por quê? A União Soviética e os Estados Unidos vão ficar do lado dos aliados, contra o eixo, né? Terceira fase dos aliados, né? Vitória dos aliados, né? Fala muito, a maior burrice de Hitler foi declarar guerra para a União Soviética. É porque, minha gente, são várias batalhas, não tinha como tia Regiane falar, né, sobre elas, porque seria 6 horas de aula, mas eu estou resumindo. Mas tem uma batalha de Stalingrado, que é uma das mais importantes da União Soviética, esse bicho tá agoniando meu juiz, que eu não tenho, da União Soviética, galera, que lá os soldados, né, os soldados da Alemanha, eles entram e chega ao ponto dos soviéticos, eles não terem mais armas. Cara, eles vão na porrada mesmo. É a arma da União Soviética, é a arma da Alemanha contra a porrada da União Soviética, viu? Porque eles estavam preparados para isso. A terceira fase, a fase final, é a vitória dos aliados. Inglaterra, olha quem está tudo junto aí, né, dos aliados. Inglaterra, França, União Soviética, Estados Unidos e Brasil. Tudo está na mundiça dos aliados. Viu? Newton, preste atenção, por favor. A partir da capitulação da Itália, dominação da Itália, a Segunda Guerra Mundial entra na terceira fase, que termina com a rendição do Japão em setembro de 1945. Na Itália, o governo de Benito Mussolini é destituído pelo rei Vítor Emanuel III em julho de 1943. No norte do país é proclamada a República de Salom, um estado reconhecido somente pelos países do eixo. Em setembro do mesmo ano, a Itália firma o armistício com os aliados. Declara paz, né? Declara que os aliados são vencedores. Benito Mussolini, ele é morto, pessoal, e o corpo dele fica exposto, passeando. Né? Do dele, se eu não me engano, é da mulher e da amante. Né? Após esse ponto, a Itália muda de lado e declara guerra à Alemanha em outubro de 1943. Quer dizer, a Alemanha está perdendo aliados. Em abril de 1945, depois da captura das forças nazistas na Itália, Mussolini tenta fugir para a Suíça, mas é detido e fuzilado pela resistência. O cerco à Alemanha se concretiza com a queda da Itália. Em paralelo, em 1944, os soviéticos libertam a Romênia, a Hungria, a Bulgária e a Tchecoslováquia. Quer dizer, os aliados começaram a ganhar, né? Com o apoio da União Soviética, da Itália e dos Estados Unidos, eles começam a vencer e tomando o território das tropas do eixo, né? Um dia muito importante é conhecido como dia D, e essa foto é oficial desse dia, certo? Em 6 de julho daquele ano, ocorreu o dia D. Tia, por que ficou conhecido como o dia D? Por quê, minha gente? Para você ter uma ideia, foram tantas maravilhas, tantas tecnologias que surgiram para a Segunda Guerra Mundial, que a internet é uma delas. Né? Depois é que ela é adaptada, porque a internet era para tentar capturar as estratégias do inimigo. Então, eles colocaram o dia D como um dia especial para que ninguém soubesse que dia era esse, que era o dia do exército aliado conseguir recuperar a França. Né? Lógico que não foi de uma hora para outra, mas foi o dia marcado para dar início a isso. Né? Como é chamado o desembarque do exército aliado na Normandia, França, que provoca o recuo dos alemães e a libertação da França. Ainda na Europa, o exército soviético liberta a Polônia em janeiro de 1945, conquista a Alemanha e derrota o Terceiro Reich. Em 8 de maio, o conflito termina na Europa. Então, o que é que acontece? A Alemanha vai acabar cedendo. Hitler, o cara é tão inteligente que ele prepara até a sua própria morte.
né? Se vocês vão encontrar muito documentário, muita coisa, porque a Segunda Guerra Mundial, ela é apaixonante em estudar para você aprender conhecimentos. Vou contar coisinhas curiosas sobre Hitler. O seu braço direito, militar, se eu não me engano, eu esqueci, Joseph não sei o que lá, das Cunha. E, gente, não quero que eu aprenda o nome, não, que eu não estou aprendendo mais nem o nome dos meus filhos, quanto mais do filho dos outros. O que acontece, viu, Davi? Acontece, Cauã, preste atenção, por favor, viu? Abraão, para de pensar na gatejada. Acontece que Hitler combina, eles vão para um bunker, né, que é um esconderijo subterrâneo, lá fica escondido, e eles programam a própria morte. Por quê? Porque eles não queriam ser pegos de forma nenhuma, acredita? Então, o seu braço direito, que é Joseph, sei lá das quantas, leva sua esposa e seus 5 filhos. Cara, tu acredita que ele executa todo mundo e se executa? Tia, como? Ele diz que vai aplicar uma vacina. E ele aplica uma injeção letal na esposa e nos filhos. E depois aplica nele. Por quê? Ele sabia demais. Então, ele não poderia ser capturado. Então, eles provocam a própria morte. E Hitler, sua amante, que era esposa, Hitler, sua amante e a secretária que sabia demais também vão cometer suicídio, né? Hitler mata a amante com um tiro e depois ele também se mata. Só que a secretária ficou tão apavorada que ela foge. Então, a gente sabe dessas coisas por quê? Porque a secretária, que acaba fugindo e sendo capturada e presa, né, ela conta tudo isso que aconteceu. E Hitler determina que o seu corpo seja queimado, porque ele não quer de jeito nenhum que o seu corpo seja exposto. Valeu-me Jesus. Ele não quer de jeito nenhum que o seu corpo seja exposto igual o de Mussolini. Então, ele pede para que o seu corpo seja queimado. Não é? E eu estava vendo coisas curiosas sobre a Segunda Guerra Mundial, que os últimos parentes de Hitler, né, dois homens, né, eles combinaram de não ter filho, porque eles não queriam dar continuidade à genética de Hitler. Olha aí, viu? Eles combinaram de não ter filho, de não casar. Então a guerra acaba na Europa, né? A Alemanha perdeu. E para tu ter uma ideia, no finalzinho, cara, vocês vão ver que quando a Alemanha não tem mais soldados, ela começa a recrutar idosos e crianças para a frente de batalha. Olha que absurdo, né? Que não estavam preparados de jeito nenhum para uma guerra. Já no Pacífico, os Estados Unidos pressionam o Japão e no final de 1941 conquista as ilhas de Marshall, Carolina, Mariana e Filipinas. A Birmania é conquistada em 1943 e a ilha de Okinawa é ocupada. Sem perspectiva de capitular, o Japão sofre a pior ofensiva bélica da Segunda Guerra Mundial. O Japão ele não tinha mais para onde ir, ele ia se render. Mas os Estados Unidos, para mostrar ao mundo seu poder bélico, eles jogam a bomba atômica, as bombas atômicas, não é? Então, olha aí. Em 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos jogam uma bomba atômica sobre Hiroshima e em 9 de agosto fazem o mesmo em Nagasaki. Tia, o Japão ia se render, certo? Ia, não tinha por onde. Eu imagino os cabos camuflados, né? Num bicho desse, como era agoniado, porque eu tô agoniada. Mas os Estados Unidos queriam mostrar ao mundo que quem manda nessa porra sou eu, né? Eles vão acabar, né, jogando as bombas atômicas para mostrar a barbaridade do que eles são capazes. A rendição do Japão é assinada em 2 de setembro de 1945, pondo fim ao conflito no Pacífico. Bomba atômica. Todo mundo tem curiosidade, tem vários documentários. Cara, tipo assim, como vocês estão aí na quarentena, né, estudando em casa, quem puder assistir documentário e tal, porque tem coisa sobre a Segunda Guerra Mundial. A primeira tem, mas a segunda tem demais, né? A bomba atômica, eu assisti um documentário que um dos caras que estava terminando de montar ela dentro do avião, era tanta precisão que ele tinha que ter, certo, Evelyn? Tanta precisão na montagem que ele não podia derrubar nem nada, que a mão dele sangrava de tanta força que ele colocava, viu? Olha aí. A bomba de Hiroshima é o nome do episódio em que a primeira bomba atômica da história foi utilizada. Recebeu o nome de
Lift Boy. Na sua sequência, 3 dias depois, Fat Man foi lançada a outra cidade japonesa, Nagasaki. Aqui é uma foto real da bomba atômica. Bomba de Hiroshima. Né? Tem até uma música falando sobre a rosa de Hiroshima, porque do impacto, né, do impacto que ela tem, ela cria um cogumelo radiativo. Aí, né, formato de um cogumelo, de uma rosa, a rosa de Hiroshima. Lançada às 8h15, nos dias 6 de agosto de 1945, a cidade de Hiroshima, sua explosão causou o maior número de vítimas mortais. Cerca de 140 mil pessoas morreram. Gente. A bomba atômica foi desenvolvida por cientistas e engenheiros no projeto chamado de Manhattan. Antes de ser lançada ao Japão, foi testada no dia 6 de julho no deserto do Novo México, nos Estados Unidos. O mundo estava em guerra, decorria a Segunda Guerra Mundial, e uma tentativa de que o Japão se rendesse. Os Estados Unidos da América lançam a bomba nuclear do avião do bombardeio B-29 chamado de Enola Gay. Pessoal, a bomba atômica ela não tinha necessidade, o Japão ia se render, né? Como eu já falei. Mas os Estados Unidos querendo mostrar ao seu mundo, né? Ao mundo o seu poder bélico lança. Cara, teve gente da pressão tão forte da bomba que desapareceu. Né? Tem um documentário, eu não lembro o nome do documentário que eu assisti na faculdade, que tinha um cara que estava acocorado, ele não estava cagando, ele estava acocorado, né? E a pressão foi tão grande da bomba que o cara sumiu. E ficou a sombra dele na parede, né? Para você ter ideias, ainda hoje a radiação é transmitida pela genética, né, de sobreviventes da bomba. Né? Então, eu vou mostrar a vocês aí. Olha, minha gente, eu falo e fico triste. Porque assim, nossa, tanta tecnologia, e por que essa tecnologia agora não é usada para a gente encontrar a vacina para essa pandemia? Mas não, a gente prefere investir em tecnologia de destruição, né? A bomba de Nagasaki. Em Nagasaki, a bomba conhecida pelo nome de Fat Man foi lançada 3 dias depois pelo bombardeio estadunidense B-12, não sei o que aí, aproximadamente 600 metros acima da cidade. A bomba lançada em Nagasaki continha carga de plutônio 239. Tinha pouco mais de 3 metros de comprimento e pesava cerca de 4,5 toneladas. O projétil levou 70 mil pessoas à morte e à destruição de quase metade da cidade. Finalmente, no dia 2 de setembro de 1945, o Japão se rende. Tia, aí fica contraditório. Uma hora diz que morreu gente. Minha gente, morte instantânea foram muitas. Mas a quantidade de pessoas que morreram depois é imensa. Porque nós vamos observar as consequências da bomba atômica, né? Cerca de 50 mil pessoas morreram no momento da explosão em Hiroshima, uma das maiores cidades japonesas da altura. Pouco tempo depois da explosão das bombas, choveu uma chuva negra que contaminou a água e o solo. Foi uma chuva negra, uma chuva tóxica, né? Uma chuva radiativa, cara. Além das mortes instantâneas e das mortes minutos ou horas depois dos acontecidos, os ataques nucleares trouxeram ainda muitas outras consequências graves. O resultado foi milhares de pessoas contaminadas, feridas, queimadas e cegas. Câncer, depressão, problemas genéticos, deformações físicas, problemas com esterilidade, são alguns dos outros problemas causados pelos efeitos da bomba atômica. Cara, eu vi um cara que sobreviveu à bomba atômica e ele parece um alienígena. Minha gente, não sobrou pelo nenhum. O rosto dele ficou deformado. Vocês vão ter curiosidade aí, vocês vão achar coisa. Vocês acham mais coisa do que eu, né? Então, a gente já viu que câncer e tal, essas outras. Muitas pessoas ficaram com sequelas permanentes, resultados das queimaduras radioativas. Por esse motivo, foram impedidas de dar continuidade à vida em sociedade, porque se tornaram vítimas de preconceito. Anos depois do trágico acontecido, a cidade ainda apresenta altos níveis de radioatividade, né? Então, olha, minha gente, tem esse memorial aí que eu acho belíssimo, certo? Aqui está mostrando ele antes,
né? E ele hoje. E você, por incrível que pareça, eles em Hiroshima, eles reconstruíram depois a cidade todinha, mas eles deixaram esse prédio assim, em memorial às vítimas. Eles não querem esconder, e eles mostram e levam seus estudantes para lá para mostrar que nunca mais ia para acontecer uma guerra, pelas barbaridades. E aqui no Brasil a gente memorial nenhum não tem, não é? Porque é mais fácil esconder nossa história debaixo do tapete para que ela possa se repetir. O mesmo prédio é agora chamado de a Cúpula da Bomba Atômica, ou Memorial da Paz em Hiroshima, pois é um símbolo em memória das vítimas do trágico acontecido. Não é? Brasil na Segunda Guerra Mundial. A gente já viu no capítulo passado, não é? Que era o governo de Vargas. Eita, ó, tá vendo? Guerra. Estão me atacando os inimigos aqui, viu? Eu vou ter que falar rápido. Inicialmente, o Brasil se manteve neutro na guerra. Mas, diante do bombardeio de navios brasileiros, o governo de Getúlio Vargas declara guerra ao eixo. Lembra que o Brasil ficou contraditório, porque o Brasil se vivia uma ditadura, características parecidas com o governo de Hitler, né? Censura e tal. Só que o Brasil vai ficar do lado dos aliados. Por quê? Os Estados Unidos cedem dinheiro para o Brasil e exigem a participação do Brasil na guerra. A participação ficou a cargo da FEB, Forças Expedicionária Brasileira, formada em 9 de agosto de 1943. O inimigo de novo, meu Deus, vamos esconder. E integrantes por um contingente de 25.445 soldados, permanecendo em combate durante 7 meses. 3.000 soldados brasileiros foram feridos e 450 morreram. Graças a Deus que foram poucos, né? Teve até 2 senhores aqui que já chegaram a falecer do brejo, que eles foram recrutados para a Segunda Guerra Mundial. E eles ficaram na Itália, numa cidade na Itália, viu? Outra coisa na Segunda Guerra Mundial que eu falo, chega a me dar náuseas, né? Porque, barbaridade. O Holocausto, o extermínio do povo judeu. O Holocausto é o acontecimento mais marcante durante a Segunda Guerra Mundial. Foi um plano de extermínio da população judia na Europa, elaborado pelo ditador nazista Adolf Hitler, que ocorreu durante todo o conflito. Por isso, sabe-se que o fundamento do Holocausto era o antissemitismo. Esse sentimento de desprezo e ódio direcionado ao povo judeu. É importante saber que, apesar dos judeus serem as maiores vítimas do Holocausto, outros grupos também foram perseguidos e mortos, como homossexuais, ciganos, negros, não é? Minha gente, olha aqui. Se vocês colocarem imagens do Holocausto, vocês vão ficar assim, cara, passado. Porque nós vamos ver a barbaridade do que o campo de concentração nazista era capaz de fazer. Não é? Quem sobreviveu, até tem uma senhora que eu assisti, ela tem 102 anos, nos Estados Unidos, que a família dela depois fugiu para os Estados Unidos, mas a família dela era de judeus da época. E ela tem na mão gravado, igual um animal. Quem é vaqueiro, né? Quem tenta ser vaqueiro, né, Abraão? Da gatejada, eles no ferro o animal para marcar, né? Eles tinham marcados. Aí ela até disse assim, aí o repórter perguntou a ela se ela sentia a dor ao olhar para a imagem da mão marcada. Ela disse que não, que a dor ela tinha era na alma, de ver a barbaridade, a quantidade de pessoas que morreram nos campos de concentração. Quem sobreviveu disse que o cheiro da morte era persistente, porque você encontrava, chega ao ponto de ter tantas pessoas executadas, tantos judeus, que eles abriam valas, buracos e jogavam. Eles não eram enterrados de uma forma nem digna. Quando não estava dando mais tempo, eles começaram a fazer cremação. Diz que o cheiro de morte era imenso. Era cremando o corpo 24 horas. 24 horas. Imagina aí, minha gente. Essa perseguição, esse extermínio tão severo. O Auschwitz foi o nome escolhido para os campos de concentração nazistas, né? Que tiveram, se eu não me engano, ainda tem 2 ou 3 que não foram destruídos, que permitem visitações, onde ocorreram grande parte dos assassinatos de judeus durante a Segunda Guerra. Os campos de concentração, localizados na cidade de, não sei o nome, Polônia, estiveram em funcionamento por quase 5 anos.
A morte de cidadãos judeus em câmaras de gás foi a mais violenta forma de homicídio utilizado pelos nazistas. Cara, quem tiver a oportunidade de assistir o filme Olga, né? Que Olga se apaixonou, né, por Luiz Carlos Prestes, e eles acabam mantendo um relacionamento que tem um filho, só que Vargas consegue mandar transferir Olga para a Alemanha, onde ela vai para um campo nazista de concentração, né? E tentam de tudo para libertar ela, a família de Prestes, mas infelizmente não consegue. E ela acaba sendo executada numa câmara de gás. A câmara de gás era um galpão fechado, né, onde eles muitas vezes diziam que eles não iam morrer, eram para uma reunião. E lá eles soltavam um gás, cara, que o gás mata em 3 minutos. Né? E assim vai. Chega fim a guerra. Né? A Alemanha, com suas barbaridades. Eu costumo falar, minha gente, que Hitler, ele deve tá no inferno sendo um vice, né? Porque, cara, como é que um cara tem coragem de fazer isso? Teve um campo de concentração que eles mataram em um dia. Tô falando um dia, certo? 7.000 judeus. Um dia. Viu? Extermínio total. Né? Então, o Tribunal de Nuremberg. Com a derrota da Alemanha, muitos dos envolvidos nas ações dos campos de extermínio foram julgados pelo Tribunal de Nuremberg. Né? Um novo conceito jurídico foi criado, os crimes de guerra, das pessoas que foram responder pelos crimes de guerra. No tribunal, os acusados foram condenados à morte ou à prisão perpétua, né? Que o maior sonho dos aliados era que Hitler tivesse instituído para esse tribunal. Mas Hitler é tão inteligente que tirou a própria vida. Membros do alto comando nazista conseguiram fugir, não é? Uma das coisas importantes que surgiu após a Segunda Guerra Mundial foi a ONU, a criação das Nações Unidas. E ela surge para substituir a Liga das Nações, que nós estudamos, né? Que a função era, né? Como não deu certo a Liga das Nações, que era a função da Liga das Nações, espera aí, eu estou tentando lembrar, viu? Era evitar novos conflitos. E ela não deu certo, porque teve a Segunda Guerra Mundial, a ONU surgiu, né? A ONU foi criada no final da Segunda Guerra Mundial para substituir a Liga das Nações e mediar os desentendimentos entre os países. Seus principais objetivos são promover a paz, proteger os direitos humanos e estimular o desenvolvimento econômico e social das ações, não é? Chega o fim à guerra e eu espero que a gente não presencie uma terceira guerra mundial, não é? Porque a barbaridade que a Segunda Guerra Mundial fez, a gente estudou e viu e ficou horrorizado. Imagina uma terceira guerra mundial com a tecnologia que nós temos hoje, né? Fica só as baratas, viu? Então o nosso mundo precisa, me vestir até de branco, né? É de paz, de união, de amor ao próximo, de empatia, e que essa guerra biológica que nós estamos mantendo agora contra o coronavírus seja vencida, né? Infelizmente está precisando morrer muitas pessoas para a gente tentar chegar ao final dela com aqueles que são considerados heróis, que são os médicos, mas também aqueles, pessoal, que estão na frente de batalha, como donos de mercantil, pessoas que trabalham em mercantil, pessoas que, os garis, né, motoristas e tantos outros, né? E nós que somos os heróis dessa pátria, né? Um cheiro, até a próxima aula.